Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos lá para a unidade 4, onde nós vamos falar sobre a regionalização do Brasil. Nós vamos aprender aí um pouquinho sobre esse conceito, né, de região, esse conceito aí sobre o que é regionalizar na geografia. Lembrando que região, turma, é justamente uma das categorias de análise da geografia pela qual a nossa disciplina, né, ela tem ali como objetivo de descrever e de analisar como que isso acontece, como que isso ocorre dentro do espaço geográfico. Então, hoje nós vamos aprender aí um pouquinho sobre o que é regionalizar na geografia e como que o nosso território ele está regionalizado, como que o Brasil ele se dividiu nesse processo de regionalização. Bom, primeiro, para a gente começar, né, a gente primeiro precisa entender o que é regionalizar. Bom, turma, regionalizar na geografia significa, né, você dividir uma determinada área do espaço geográfico de acordo com algumas características. Que características são essas? Nós temos várias características que nós podemos abordar para fazer essa divisão, seja uma característica cultural, uma característica econômica, uma característica histórica, uma característica física, uma característica social. Todas essas características que eu acabei de relacionar aqui para vocês são características, né? São conteúdos, vamos classificar dessa forma, pelo qual nós vamos analisar e aí nós vamos, né, atribuir esse processo de divisão dentro de um determinado espaço geográfico. Por que isso? Porque nós sabemos, turma, que a superfície terrestre ela não se formou no mesmo momento. Assim como a parte física da natureza, ela se divide em várias partes, ela se fragmenta de várias formas diferentes, porque ela foi formada em várias eras geológicas diferentes, assim vai acontecer tanto com o processo social, quanto com o processo econômico, assim também vai acontecer com o processo histórico, assim também vai acontecer com o processo político. Todo o nosso espaço geográfico, ele não foi formado num mesmo momento. Por exemplo, a constituição econômica do mundo inteiro, ela não se deu no mesmo momento. Os países se desenvolveram, né? Os países atribuíram características econômicas diferentes em épocas diferentes, em séculos diferentes, em períodos diferentes. Então, assim como o espaço geográfico, né, como um todo, a sua parte física, ela foi dividida, né, ela foi constituída, na verdade, em períodos diferentes. Todas as outras áreas, né, que engloba aí o espaço geográfico que nós analisamos, também foram atribuídos, vamos classificar dessa forma, em períodos diferentes. Então, turma, o processo de regionalizar na geografia é você simplesmente dividir uma determinada área de acordo com as suas características, até mesmo, né, para que você possa ver ali, né, para que você possa coletar informações e que você vai até mesmo perceber que em alguns lugares, por exemplo, existem características muito próximas, existem características, né, em outros lugares que já vão ser completamente diferentes. Então, a geografia, ela tem aí também, né, como uma finalidade regionalizar a nossa superfície terrestre. Eu costumo falar muito uma coisa, né, para os alunos quando eu estou explicando esse conteúdo. Até mesmo vocês, dentro de sala, nós, professores, conseguimos perceber que vocês também se dividem entre vocês. Embora vocês não consigam perceber talvez isso, mas nós conseguimos perceber, principalmente eu consigo perceber. Eu consigo fazer essa análise simplesmente por quê? Porque eu consigo verificar, eu consigo ver os grupos pelos quais vocês se dividem em sala. Ou seja, eu consigo perceber aqueles alunos, né, pelos quais ali vocês são bem mais próximos e aqueles pelos quais vocês não são tão próximos assim. E se eu perguntar a vocês, né, o porquê que você é tão próximo daquele colega ou da sua colega na sua sala, com certeza você
vai me dizer, professora, eu sou próxima dessa pessoa porque ela tem o mesmo gosto que eu, ela gosta das mesmas coisas que eu. As características dela, né, no geral, são características, digamos que próximas às minhas. E por que você não consegue, por que você não se junta, né, vamos dizer assim, não é tão próximo de um outro colega na sua sala? E daí, de repente, você vai me dizer, porque, professora, o gosto dele não é o meu. As características, né, aquilo que ele gosta não é aquilo que eu gosto, enfim. Então, isso é perceptível até mesmo para nós, professores, né, que estamos ali dentro de sala aí com vocês, aonde nós conseguimos perceber que vocês são mais próximos de alguns do que de outros. Simplesmente por quê? Porque existem características, né, existem ali semelhanças que vão aproximar vocês, que vão chamar a atenção de vocês e que até mesmo são características, são semelhantes muito próximas, muito parecidas. Então, é isso que justamente vai acontecer dentro, né, dentro do processo de regionalizar na geografia, que vai ser simplesmente dividir o nosso espaço geográfico de acordo com características. O mundo inteiro, turma, todo o mundo, toda a superfície terrestre, ela está dividida de acordo com características. E sempre essas características que eu falei para vocês, sejam características sociais, sejam características econômicas, físicas, culturais, políticas e históricas. Todas essas características são levadas em consideração quando nós precisamos fazer o processo de regionalizar dentro do nosso espaço geográfico. E como nós estamos trabalhando de território brasileiro, né, como nós estamos falando aí do nosso próprio país, nós vamos ver aí agora o processo de divisão do nosso país. Esse processo de divisão, né, ele foi feito pelo IBGE, ele foi elaborado pelo IBGE e a gente vai dar aí uma olhada em relação a esse processo de regionalização do nosso território brasileiro. Bom, turma, vocês conhecem o IBGE, já ouviram falar? O IBGE, turma, ele é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele trabalha em conjunto com o governo federal. E qual é a finalidade desse órgão, né? A finalidade dele, turma, é fazer o levantamento de todas as informações da sociedade brasileira e também do nosso território em outros aspectos, em outras características, como, por exemplo, coletar dados, né, da parte física do nosso território. O IBGE, turma, ele tem essa finalidade de coletar todas essas informações, tá? Ele faz pesquisa, né, de campo, ele faz levantamento de dados, inclusive esse é o órgão que realiza, né, lá o censo, aquele que bate lá nas nossas casas, né, de 10 em 10 anos, para que a gente possa responder aquelas perguntinhas que eles sempre fazem. E por que o IBGE faz isso, turma? Porque, como eu falei, ele é o responsável por fazer o levantamento de tudo aquilo que nós temos no nosso país, justamente, né, para que essas informações sejam passadas para o governo através de gráficos, através de mapas, através de informações. Inclusive, os mapas que nós utilizamos na geografia, inclusive, né, os gráficos que nós utilizamos aí para fazermos os nossos trabalhos, né, para darmos aí as nossas aulas e tantas outras coisas. Todas essas informações, turmas, são informações que vêm justamente do IBGE. Por quê? Porque eles fazem esse levantamento de dados, daí eles criam, né, esses gráficos e esses mapas, e daí eles vão ser distribuídos para que nós possamos trabalhar, né, para que nós possamos analisar, e também são disponibilizados aí para o governo. Para quê? Para que o governo ele venha ter informação da sua sociedade e do seu país, justamente para que ele venha aplicar, né, as devidas medidas necessárias, como, por exemplo, se o governo perceber, né, que de repente uma área de uma grande vegetação está sendo intensamente desmatada, qual é a função, né, que aí o governo vai tomar? É de simplesmente, né, entrar com medidas ali para poder preservar aquela área e também saber, né,
o que está sendo desmatado ali, qual é a empresa, se existe alguma licença, né, permitida pelo Ministério do Meio Ambiente e tantas outras coisas. Então, turma, quando o IBGE faz esse tipo de levantamento, é extremamente importante. Para quê? Para que essas informações sejam passadas para o governo, para que o governo federal venha tomar as devidas medidas necessárias em favor da sua população. Inclusive, nesse período agora, né, de pandemia aí pelo coronavírus, o IBGE, inclusive, está fazendo, né, esse levantamento de informações, entrando em contato com as pessoas, né, nas suas residências, ligando justamente para saber o número de pessoas, de repente, que posteriormente, né, tenham sido aí contaminadas, aqueles que de repente ainda não foram, aqueles que foram se apresentaram a algum sintoma, né, ou se não apresentaram, enfim. Tudo isso, turma, é de um grau de importância muito grande, porque é a partir dessas informações que o IBGE levanta juntamente com a sociedade, que aí o governo pode tomar as medidas necessárias para que ele venha ajudar a sua sociedade. Sem o levantamento dessas informações, o governo não tem muito, né, como saber como que está a sua população, a área que ele precisa fazer o investimento, a área que ele não precisa fazer o investimento porque já está naquela área ali, né, já está de bom tamanho, enfim. Então, o IBGE, ele é um órgão extremamente importante para fazer, né, o levantamento dessas informações. E tratando, né, da nossa regionalização aqui, foi justamente no início do século XX, em especial na década de 1930, em razão de importantes transformações políticas e econômicas, que tornou-se cada vez mais necessário conhecer o nosso território brasileiro. O IBGE, turma, ele foi criado em 1934, com o intuito, né, de levantar esses dados econômicos, sociais e demográficos e elaborar uma divisão regional para o Brasil. Aqui eu coloquei para vocês um mapa do território brasileiro, né, a nossa divisão regional em 1990, e a última regionalização realizada pelo IBGE foi justamente essa, do ano de 1990, em virtude da institucionalização da nova Constituição Federal, que a nossa Constituição Federal ela é de 1988. Então, foi criado o estado de Tocantins, desmembrado de Goiás e anexado à região norte. Roraima, Rondônia e Amapá foram elevados de territórios federais à condição de estados. Fernando de Noronha, por sua vez, deixou de ser território federal e passou a fazer parte de Pernambuco. Por que eu coloquei isso aqui para vocês, turma? Para que vocês pudessem ver as últimas divisões aí, né, do nosso espaço geográfico brasileiro, porque ele não foi assim desde o início, tá? O nosso território, turma, ele passou aí por um longo processo de regionalização, por um longo processo de divisão. Nós tivemos estados aí, né, em alguns períodos que antigamente não existiam e que só depois, né, de questões aí políticas, de fragmentação, foi que esses estados passaram a existir e que hoje, atualmente, o território brasileiro ele é composto por 26 estados, mais um Distrito Federal, que no caso é a nossa capital. E hoje nós temos 5 regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, a divisão, né, física, a divisão regional, vamos classificar dessa forma, a última que nós tivemos foi justamente a do ano de 1990, que é essa que vocês estão vendo aí na imagem. Além, turma, da divisão regional, que nós vimos anteriormente, né? Além das 5 regiões brasileiras, o nosso país aqui, né? O Brasil, ele também é dividido, ele também foi dividido segundo as regiões geoeconômicas.
ou então segundo a divisão dos complexos regionais, como está descrito na apostila de vocês. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas, ele elaborou essa divisão com base no processo histórico de formação do nosso território, considerando especialmente os efeitos da industrialização. Essa divisão, turma, ela ficou conhecida, como a dos complexos regionais ou divisão geoeconômica, como eu falei para vocês. Com essa proposta, buscou-se refletir sobre a realidade do país e compreender seus mais profundos contrastes. Essa regionalização, turma, ela teve como característica agrupar o nosso país em somente 3 regiões geoeconômicas segundo o seu grau de desenvolvimento econômico. Por que isso? Porque com a colonização do nosso país, nós sabemos que o território brasileiro ele foi colonizado pelos portugueses e que em cada área do nosso território prevaleceu um processo econômico diferente. Os portugueses ali na época, eles exploraram cada área do nosso país um determinado produto, um determinado cultivo agrícola. Sendo que nós sabemos, vocês aprenderam isso em história e vocês também aprenderam em geografia, nós sabemos que quando os portugueses colonizaram o nosso país, quando eles exploraram os nossos recursos que nós tínhamos aqui, alguns recursos, como por exemplo a cana-de-açúcar, o ciclo da borracha e as drogas do sertão, que ocorreram ali tanto na região nordeste com a cana-de-açúcar e na região norte que nós tivemos o ciclo da borracha e as drogas do sertão, nós sabemos que esses foram cultivos, foram produções ali econômicas pelas quais entraram em decadência e que não renderam tanto dinheiro assim para os portugueses na época quando eles estavam aqui no Brasil. Consequentemente, o que os portugueses fizeram? Tiveram que ir para outras áreas do nosso território aqui em busca de áreas, e de produtos, de recursos pelos quais eles poderiam explorar e que rendesse dinheiro para eles. Então, nós sabemos, que a atual configuração econômica do nosso país, ela reflete muito lá o passado, lá esse período histórico no passado. Justamente por quê? Porque nós tivemos áreas que não conseguiram se desenvolver. Diferente de outras áreas, como, por exemplo, a região sudeste. Aqui na região sudeste, nós sabemos que os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles conseguiram explorar 2 coisas que renderam bastante dinheiro para eles, Que no caso foi as pedras preciosas, a mineração lá em Minas, lá no estado de Minas, que rendeu muito dinheiro para eles, e também, quase no finalzinho ali do processo de colonização, a produção cafeeira, a plantação ali de café, que também gerou dinheiro naquela época. E algumas outras, produções, vamos dizer assim, que ficou ali na região sul, como áreas, de criação ali de gado, áreas de pastagem, e também um pouco da região centro-oeste. Então, turma, o nosso país, a configuração econômica hoje que nós temos, ela é reflexo daquilo que nós tivemos no período dos portugueses. E por conta disso, daí se fez a necessidade de dividirmos o nosso país em 3 regiões geoeconômicas. Regiões geoeconômicas, que vão corresponder ao seu desenvolvimento econômico e daí atrelado ao processo de industrialização que o nosso país teve, que também teve, como característica esse processo aí lá no passado com o período dos portugueses. Aqui no mapa, como vocês podem verificar, nós temos aí representado, as 3 regiões geoeconômicas. De verde nós temos o complexo regional da Amazônia. De vermelho, nós temos o complexo regional do Nordeste
E de laranja, nós vamos ter aí o Complexo Regional do Centro-Sul, que é justamente o maior de todos e o mais importante, aquele que agrupa a região sul, sudeste e centro-oeste do nosso país, justamente, né, visando aí esse grande desenvolvimento socioeconômico que a região Centro-Sul possui, que no caso ela abrange aí 3 regiões brasileiras. Além, turma, dessas 2 regionalizações do nosso território, nós temos uma terceira, tá? Essa terceira, ela ficou classificada de 4 Brasis. Ela foi proposta pelos geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira, que publicaram uma obra que é valiosíssima e que vale muito a pena ser lida, que é a obra que fala, né, o Brasil, território e sociedade no início do século XXI. E eles propuseram, né, eles colocaram ali uma nova divisão regional do nosso país. Milton Santos, turma, esse geógrafo, ele desenvolveu o conceito de meio técnico, científico, informacional. E com base nele, ele conduziu essa proposta de mudança da divisão regional do país. Esse meio técnico, científico, informacional que o geógrafo Milton Santos ele propôs, ele estabeleceu, está associado ao processo de globalização. O que é o processo de globalização, para quem não sabe? A globalização, turma, é o processo, né, pelo qual hoje nós temos o aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas que tem intensificado, né, que tem aí se intensificado desde o final do século XX. O processo de globalização, turma, ele se caracteriza, né, como o grande desenvolvimento da nossa sociedade mundial, do nosso espaço geográfico como um todo, aonde hoje nós estamos completamente interligados através de redes de telecomunicações e também através de uma grande rede de meio de transporte, aonde as distâncias físicas elas praticamente que não existem mais hoje em dia, mediante a esse grande processo de desenvolvimento que foi a globalização desenvolvido no nosso mundo. Então, turma, essa regionalização aí proposta, né, pelos 4 Brasis, ela está associada a esse processo de globalização, pois as redes de informação difundem-se desigualmente para o mundo inteiro, elas rompem limites das cidades e elas passam a abarcar o meio rural. E nessa situação, os territórios eles são reestruturados pela infraestrutura que sustenta redes de informação e passam a desempenhar novas funções na economia de fluxos globalizados. Essa proposta, turma, divide aí, né, o nosso território em 4 partes. Então, nós temos a parte da região Nordeste, nós temos a parte da região Centro-Oeste, nós temos a parte da região Amazônica e vamos ter a parte da região concentrada. A região concentrada é aquela que justamente vai absorver, né, que vai agrupar as 2 regiões mais bem industrializadas, mais desenvolvidas socioeconomicamente, como a região Sudeste e a região Sul. Uma das características da região concentrada, por exemplo, ela vai se caracterizar pela grande densidade do sistema de relações, que intensifica os fluxos de capitais, informações e mercadorias. E a cidade de São Paulo, por exemplo, ela tem funções de uma cidade global, o que reforça a sua influência sobre o território nacional. O que é uma cidade global? A cidade global, turma, ela é aquela, né, que tem ali como um ponto de referência para todos os outros países no mundo. É a cidade mais bem estruturada, né, mais desenvolvida dentro de um determinado país. E, além do mais, ela também é considerada o coração econômico daquele determinado país.
Agora, turma, depois de ver todos esses 3 processos aí de regionalização do nosso território, agora eu mostro aí para vocês as nossas regiões, os estados que pertencem a cada região brasileira. Bom, nesse primeiro nós temos a nossa região norte, composta aí por todos esses estados que vocês estão vendo, tá? Eu coloquei aí em destaque, né, para vocês, cada estado, né, com o seu respectivo nome, para que vocês possam localizar aonde cada um deles, né, está aí fisicamente localizado pelo nosso espaço geográfico. Aqui, turma, nós temos a região Nordeste. O mapa da esquerda é o mapa da região Nordeste. E o mapa da direita, turma, ele é o mapa das sub-regiões nordestinas. A região Nordeste, ela é a única região do Brasil que vai se subdividir dentro dela, né, em mais uma região, ou seja, essas 4 sub-regiões. Essas 4 sub-regiões, elas são divididas também de acordo com aspectos econômicos, sociais e físicos, aonde cada uma delas, né, apresentam características particulares, né, características distintas umas das outras. Mais para frente, vocês vão abordar aí um pouquinho sobre essas 4 sub-regiões nordestinas. Já de antemão, eu digo para vocês que a Zona da Mata é a região econômica mais desenvolvida da região Nordeste. Aqui nós temos, turma, a nossa região Centro-Oeste, composta aí, né, somente desses 3 estados, mas ela é extremamente importante por conta da capital. Inclusive, né, vale lembrar aí que a capital do Brasil, ela por 2 vezes foi litorânea, primeiro lá no período dos portugueses, lá em Salvador, quando eles chegaram, e depois, né, lá no ciclo do café, no período do café, quando a capital foi o estado aqui do Rio de Janeiro, na época chamado, né, de estado da Guanabara. Depois, quando o nosso país deixou de ser completamente colônia de Portugal e começamos a ser independente, o governo, na época, teve a necessidade, né, de transferir essa capital. Justamente por quê? Porque a parte que pertence ao Centro-Oeste, turma, na época, ela não tinha se desenvolvido, não se tinha pessoas habitando nessas áreas, e o grande medo do nosso governo era ter países vizinhos, né, que fazem fronteira com o nosso país, se apropriando dessas terras. E como essas terras elas pertencem ao nosso país, esse era o grande medo, né, do governo. Então, por conta disso, e também para promover o desenvolvimento dessa área, por conta disso, a capital foi transferida para o interior, né, no caso, hoje em dia, sendo Brasília, e aí a nossa capital hoje, ela continua no interior, justamente para que isso venha a dar uma certa segurança, né? Não só para uma segurança econômica, né? Mas também uma segurança de segurar a população justamente nesse local, sabendo que esse local receberia investimentos com o passar dos anos. Agora nós temos a região Sudeste, a região onde estamos localizados, os 4 estados que pertencem à nossa região Sudeste, se localizem aí, né, no Rio de Janeiro, nosso estado aí do Rio de Janeiro, sendo a região mais desenvolvida, sendo aí a região mais urbanizada, a região mais industrializada e, consequentemente, a região mais importante do nosso país, justamente, né, por conta do ciclo do café que nós tivemos no passado e também por conta das pedras preciosas, né, do processo de mineração que foi feito lá no estado de Minas Gerais. E por último, turma, nós temos a região sul, composta aí também, né, por esses 3 estados.
uma região extremamente desenvolvida também, uma das regiões atualmente, né, mais desenvolvida em vários quesitos, completamente diferente das outras 4 regiões brasileiras. Hoje eu posso dizer para vocês que a região sul, ela não possui alguns tipos de problema como as outras regiões brasileiras possuem, justamente por conta, né, do seu grau de desenvolvimento com o passar dos anos. Lembrando que a região sul, turma, ela é uma região que ela foi muito desenvolvida, né? Ela foi aí completamente colonizada pelos imigrantes europeus. Tanto é que hoje é completamente comum você encontrar na região sul imigrantes europeus, aonde até hoje eles prevalecem, né, características culturais europeias na vida deles, né, nas cidades, enfim. Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.